Todo o poder emana do povo. Olá, bom dia, são 8h59 e a TV Câmara, canal 96 do Sistema Vivax de televisão por cabo, passa a transmitir ao vivo, direto do plenário da Câmara Municipal de Araçatuba, onde dentro de mais alguns instantes começa mais uma audiência pública de finanças. Esta será a terceira audiência pública de finanças realizada este ano e a segunda que presta conta com relação aos meses de 2007. O prefeito municipal, Dr. Jorge Maluli Neto, e seu secretariado vão estar aqui no plenário da Câmara para divulgar balanços, as receitas e despesas referentes ao segundo quadrimestre deste ano de 2007. O evento é aberto ao público, que pode participar, inclusive, fazendo perguntas. Esta audiência pública de finanças será conduzida pelo presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, Antônio Edivaldo Costa, o Dunga. São 9h da manhã e começa, portanto, a audiência pública de finanças. Bom dia, presidente Dunga. Bom dia, senhoras e senhores. Esta é a terceira audiência pública de finanças do dia 27 de setembro de 2007. Nosso município está realizando, portanto, a terceira audiência pública do exercício de 2007, exigida pela Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. A Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece em seu artigo 9º, parágrafo 4º, o seguinte: até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida do parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais ou municipais. Assim, nessa oportunidade, o senhor prefeito municipal, Dr. Jorge Maluli Neto, juntamente com a sua assessoria, em obediência à legislação, fará uma avaliação do cumprimento das metas fiscais do quadrimestre. Para que possamos seguir uma ordem na demonstração e avaliação das metas por parte do senhor prefeito municipal, estabelecemos o seguinte roteiro. O senhor prefeito municipal fará sua exposição em até 1 hora. O senhor prefeito municipal ou a pessoa a quem ele designar. Concluída a exposição do senhor prefeito municipal, os membros dos poderes legislativo, judiciário, do Ministério Público, convocados ou convidados e os demais participantes dessa audiência pública poderão fazer suas perguntas relacionadas ao assunto. Para tanto, o interessado terá o tempo determinado de até 2 minutos para formular suas perguntas. O senhor prefeito municipal, até 5 para suas respostas. Convidamos o nosso secretário, José Luiz Rovedil, para que faça a explanação. Bom dia, doutor Getúlio Nardo. Bom dia, prefeito municipal, doutor Jorge Maluli Neto. Roselana Tolentino, da assessoria, da diretora de imprensa da Prefeitura Municipal. E lembramos que esta presidência determinou a publicação de comunicado convidando a população para participar dessa audiência pública, assim como o encaminhamento do mesmo comunicado às autoridades que compõem o cadastro da Câmara. Portanto, foi convidado o Poder Judiciário, Poder Legislativo, Ministério Público,
enfim, todas as autoridades em conformidade com a lei municipal. Antes da explanação do secretário de Finanças Públicas, José Luiz Revedilho, ou mesmo do prefeito municipal, doutor Jorge Maluli Neto, eu gostaria de dizer e justificar as ausências dos vereadores Marcos Salatino e Marcelo Andorfato, que nesta manhã está representando a Câmara Municipal em outras solenidades por mim designados. Bom dia, doutor Jorge Maluli Neto. Bom dia, José Luiz Revedilho. Bom dia. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, Antônio Edivaldo Costa, autoridades, secretários municipais, prefeito municipal, senhoras e senhores. Com satisfação que compareço a essa Casa de Leis para, em audiência pública, demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do Poder Executivo Municipal. Primeiramente, estaremos falando da arrecadação municipal, desempenho. No período de maio a agosto do presente ano, ingressaram aos cofres do município 73,4 milhões de reais, dos quais 26,2 como receita própria e 47,1 a título de transferências constitucionais e voluntárias. Esses valores significam que 35,76% das receitas disponíveis foram geradas pelo próprio município e 64,24% por transferências constitucionais e voluntárias. Comparando o presente com o do imediatamente anterior, ou seja, 2006, afirmamos que a receita foi de 72,6%, sendo 26,7% de receitas próprias, 45,8% de transferências constitucionais e voluntárias. Comparando o total da receita do mesmo quadrimestre com o exercício de 2006, nós afirmamos que ocorreu um crescimento de 1,16%. Especificamente quanto ao Departamento de Água, cumpre nos informar que a sua receita para o segundo quadrimestre foi de 13,01 milhões de reais. E no exercício de 2006, a receita do segundo quadrimestre foi de 12,8 milhões. Podemos afirmar, então, consequentemente, que houve um crescimento de 1,02%. Agora, quanto à execução do orçamento. Até o final do presente quadrimestre, o município arrecadou 165,3 milhões de reais, enquanto que no mesmo período, em 2006, nós arrecadamos 152,1 milhões de reais. Constatando-se um aumento na receita do município de 8,73%. O município empenhou para o presente exercício 183,5 milhões, dos quais já liquidados 151,6 milhões de reais, restando um valor de 31,9 milhões de reais, que só não foi liquidado por tratar-se, na grande maioria, de projetos em andamento que se estendem durante todo o presente exercício. Especificamente quanto às despesas totais do quadrimestre, estas montam 76,2 milhões de reais para uma receita de 73,4 milhões de reais. Já a Prefeitura empenhou até o presente quadrimestre 157,8 milhões de reais, enquanto que no mesmo período de 2006 houve um empenhamento de 138,07 milhões de reais. A gente afirma que houve um crescimento nas despesas empenhadas de 14,29%. Especificamente quanto ao Departamento de Água, as despesas no quadrimestre montam 10,7 milhões para uma receita de 13,01 milhões de reais. O total das despesas empenhadas até o presente quadrimestre equivale a 25,7 milhões de reais. Para o mesmo período, no ano de 2006, foram empenhados 27,9 milhões. Consequentemente, ocorreu um decréscimo do empenhamento das despesas de 7,82%. Terceiro, agora nós estaremos falando das despesas com pessoal. Com pessoal ativo e inativo, os gastos no período de setembro de 2006 a agosto de 2007, os 12 últimos meses, chegaram a 102,2 milhões de reais, representando 43,72% das receitas correntes líquidas, portanto, abaixo do limite prudencial de 51,3%. A título de comparação,
no período de setembro de 2005 a agosto de 2006, os gastos com pessoal ele foi na ordem de 87,4 milhões. Consequentemente, um crescimento de 14,4 milhões de reais. Observando que a receita não aumentou na mesma proporção. Porém, a gente reitera que esse percentual está bem abaixo do que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. As despesas com inativos e pensionista para o mesmo período contentou-se em 3,87% sobre a receita líquida corrente, bem distante dos 12% previstos também na Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto ao Departamento de Água e Esgoto, para o período de setembro de 2006 a agosto de 2007, os gastos com o pessoal ativo e inativo chegaram a 14,1 milhões de reais. Agora nós falaremos das dívidas do município. Do montante de 20,5 milhões de reais de restos a pagar de exercícios anteriores, o Executivo Municipal já resgatou até a presente data 70,97%, ou seja, já pagou 14,5 milhões de reais, restando 5,9 milhões de reais a serem liquidados. Revela ressaltar que, apesar da grandeza dos números, os restos a pagar encontram-se dentro do que determina a prática da administração financeira, rigorosamente dentro dos limites de 13%, também previsto no artigo 30 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Já a dívida consolidada líquida do município ela é na ordem de 140,1 milhões de reais, também dentro do que determina a resolução do Senado, que é de 120% da receita corrente líquida. Das despesas com educação. De acordo com os mandamentos constitucionais, a Prefeitura deve aplicar, no mínimo, 25% da receita resultante de impostos em transferências em ações e serviços públicos de educação, fundamental, infantil e especial. A Prefeitura aplicou no ensino fundamental e infantil, no segundo trimestre, o percentual de 26,05%, equivalente ao valor de 19,1 milhões de reais, ou seja, acima dos 25% determinado pelos mandamentos constitucionais. Agora, especificamente quanto ao Fundeb, a Prefeitura deve aplicar com profissionais do magistério, no mínimo, 60%. Pois bem, nós já aplicamos até o segundo trimestre 85,67%. E nos demais, no máximo, 40%. A gente aplicou, arredondando 0,93%, 1%. Os dados acima demonstram que o município aplicou o percentual exigido na legislação. Das despesas com municipalização da saúde. De acordo com o dispositivo da Emenda Constitucional 29 de 2000, a Prefeitura deve aplicar no exercício 15% das receitas de impostos e transferências em ações de serviços públicos de saúde. Pois bem, a Prefeitura aplicou no primeiro semestre, considerando as despesas empenhadas e os recursos próprios nessas atividades, o percentual de 16,97%, equivalente a 12,4 milhões de reais. Consequentemente, 1,97% acima do percentual previsto. Isto posto, entendemos que a administração municipal, relativamente ao segundo quadrimestre, revela com clareza os compromissos da atual administração com a disciplina fiscal e seriedade na gestão dos recursos públicos, em cumprir as metas fiscais propostas sem abrir mão das atividades e serviços que visam o bem-estar da população e o fortalecimento da estrutura financeira do município. Senhor presidente, senhor prefeito, era isso os dados que a gente tinha para apresentar. A partir desse momento, os membros dos poderes legislativo, judiciário, Ministério Público presente, gostaríamos de dizer que não está presente, mas foram todos convidados conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscais. Poderiam formular suas perguntas se aqui tivessem e esclarecessem as dúvidas. Eu gostaria de colocar a palavra em aberto. Agradecemos, informamos que termina aqui
A terceira audiência pública, realizada sempre sob a graça e a proteção de Deus, também a presença da vereadora Marli Garcia, do secretário Léo Pandini, Ernesto Tadeu Consone, Roselando Tolentino, doutor Juvencio, Getúlio Nardo, prefeito municipal, José Luiz Rovidilha, diretor financeiro Márcio, assessoria de imprensa da prefeitura, Fábio, que nos acompanharam nessa audiência pública, que realmente nós cumprimos conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal no seu artigo 101. Gostaríamos de salientar que essa reunião é realizada para qualquer cidadão, qualquer pessoa, também é aberta ao público, que quiser questionar, quiser saber do balanço financeiro da Prefeitura Municipal, é respondido com a presença do seu prefeito municipal, que, como sempre fez, trouxe todos os seus secretariados para que pudesse esclarecer se dúvida houvesse. Não havendo nenhuma dúvida, agradecemos a atenção de todas, senhoras e senhores, e informamos que a próxima audiência pública deverá ser realizada no mês de fevereiro de 2008, conforme estabelece-me a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tenham todos um bom dia e um ótimo fim de semana.